O Alerj Debate está de volta, falando hoje sobre o combate à tuberculose no Rio de Janeiro. Wanda, no bloco anterior a gente falava sobre a situação do sistema penitenciário, né, que acaba sofrendo muito também com essa doença, e você falou sobre algumas ações importantes de conscientização, sobre o que é necessário fazer a respeito da alimentação, por exemplo, dos medicamentos, mas existem medidas efetivas que possam ser tomadas para prevenção do contágio nesse espaço dentro dos presídios? Natália, acho que essa resposta aí precisa ser da gestão pública, né? A gente, como fórum, está sempre chamando atenção, né, para essas questões, para a questão sanitária dentro das unidades prisionais, né? A falta de claridade, a falta de sol, a falta de ventilação, né? As cadeias não foram feitas pensando nessa possibilidade, elas foram feitas numa outra lógica, né? E não se modernizaram, infelizmente. Então, o Fórum tem chamado muito atenção para essas questões, né? Em relação principalmente da gestão pública. A gestão pública reconhece que as cadeias precisam ser melhor estruturadas, né, para cuidar também da saúde das pessoas doentes que ali estão, mas entendo que é uma política que precisa ser melhor pensada e avançada nesse sentido. E agora eu queria saber do Mário Sérgio, a segunda liberação de recursos da Alerj para o plano foi de 30 milhões de reais e foi direcionada para a reforma e a ampliação do Instituto Estadual de Doenças do Tórax, Ari Parreiras, em Niterói. Né? O senhor, queria que o senhor falasse para a gente sobre a importância, né, desse instituto no combate à tuberculose. É um hospital de referência, muitas pessoas não conhecem porque nunca precisaram fazer uso dessa instituição, mas que é fundamental para o estado do Rio, né? Bom, na verdade, esse recurso ele tá já em fase de execução inicial, óbvio, né? Durante vários anos, esse é um hospital de referência, como você falou, não recebia recurso, não recebia investimento para melhorar a estrutura. É uma estrutura antiga, não é uma estrutura física fácil de você fazer adequações. Então, a equipe da secretaria que trabalha com engenharia e arquitetura está fazendo uma avaliação muito criteriosa junto com a Secretaria de Infraestrutura do Estado para a aplicação desse recurso, né? Ele foi previsto 30 milhões, dos quais 25 para a estrutura física, para readequação, modernização, e também o restante, os 5 milhões, seria para modernização também e aquisição de novos equipamentos, nova estrutura de equipamentos para dar suporte a diagnóstico, porque ele é uma referência para atender, por exemplo, pacientes mais graves. Pelo menos ele vai ser transformado em uma unidade de maior potência, de maior capacidade, com um número maior de leitos, inclusive, para dar atenção a todos os pacientes com tuberculose no estado, não só o de Niterói. Então, ele vai ser uma referência para atender pacientes com co-infecção, que desenvolvem formas graves, pacientes multiresistentes, que não respondem à medicação. Então, essa, na verdade, é um desafio que o Estado está enfrentando após tantos anos, né, sem investimento nessa unidade, dentre, né, os valores que foram destinados nesses 246 milhões, né, entendemos que esses 30 milhões ele vai ajudar bastante na reorganização e na modernização desse hospital. Existe uma expectativa de prazo para a conclusão dessas reformas? Não, como eu te falei, é um trabalho árduo, né? Você trabalhar com uma estrutura antiga para você modernizar. Se você fosse abdicar dessa unidade para construir uma unidade nova, você gastaria uma quantidade muito maior de recursos. Então, você tem que trabalhar fazer a avaliação total da estrutura para fazer uma previsão. Hoje ainda não se tem uma previsão exatamente porque não sabe o que se pode fazer dentro da unidade, né, em termos de expansão. Então, por isso, a gente está muito cauteloso, não definindo prazos. A gente está começando esse ano, já começaram as primeiras avaliações, mas hoje a gente ainda está na fase, essa equipe técnica, né,
Engenharia e Arquitetura está fazendo a avaliação para saber o que precisa ser feito nessa unidade para poder definir, essa reforma, essa adequação, ela vai levar tanto tempo, e assim a gente poder definir o prazo. Maria José, o Mário Sérgio falou sobre essa questão, até ele citou os pacientes que são multiresistentes à tuberculose. Muito se fala também sobre o abandono do tratamento. Muita gente começa a fazer o tratamento, toma os remédios necessários, aí vê uma melhora, né, do quadro geral e abandona o tratamento. Às vezes não é por isso, tem outras dificuldades. O subsecretário também já falou sobre a questão da dificuldade do transporte, da alimentação, mas enfim, muita gente tem essa primeira impressão de que tô melhor, não preciso mais tomar remédio. E aí a doença acaba se agravando. E eu queria que você falasse pra gente um pouco, até como enfermeira, sobre a importância dos agentes de saúde no contato com essa população para evitar que esses casos aconteçam. Na verdade, o agente comunitário da saúde é fundamental na atenção primária, né? Porque ele é o olho na comunidade. Ele que vai estar acompanhando essa população da área descrita, né? Então, ele tem que estar atento à tosse há mais de 3 semanas, ele tem que estar atento se o paciente faltou a tomada da medicação, que a medicação é dose oral supervisionada ou não, né? É importante o agente comunitário estar antenado, não só o agente, mas quanto toda a equipe, né, de saúde da família. É fundamental, né, ele estar atento a esse tipo de paciente para não abandonar o tratamento. Ele tem que buscar o faltoso. A gente não quer que ele abandone, né? A gente quer captar ele antes que chegue o abandono, porque para dar o abandono de tratamento ou interrupção do tratamento, né, leva 30 dias. Mas se ele está vendo o paciente a tomar o remédio na sua casa ou na unidade, ele evita que esse paciente, quando faltar, né, saber o porquê. Ele vai fazer a visita domiciliar, saber o que aconteceu, né? Às vezes ele viajou, ou às vezes ele não está bem por algum motivo ou outro, né? E está buscando a trabalhar esse contexto desse indivíduo. Porque o paciente, ele traz outro contexto que não é só a doença, a tuberculose. Ele traz contextos de depressão, ele traz contextos econômicos, né? A falta de emprego, né? A falta de alimentação. Então, ele tem que ser visto como um todo, né? Ele, a família, é importante a participação familiar, né? Seja ela qual for, ou alguém que possa estar ajudando esse paciente a aderir ao tratamento. E os profissionais de saúde precisam estar captando que cada paciente é um paciente, cada indivíduo é um indivíduo, e traçar muitas vezes um plano específico para tratamento daquele indivíduo, né? Com ele sendo participativo do tratamento dele. É importante que o usuário também participe, né? Não é só o profissional falar que ele tem que engolir o remédio, não é isso, né? Ele tem que ouvir o paciente também das suas próprias necessidades, né? Ele precisa ser respeitado, né? E é isso que a gente precisa estar ouvindo, acolhendo da melhor maneira possível para que ele tenha adesão ao tratamento. Você imagine tratar 6 meses, né? Tomar remédio diariamente, 6 meses no mínimo, né? Todos os dias, né? Então, a gente precisa estar acolhendo melhor esse usuário também, né? E o agente comunitário, quanto a equipe de saúde, é fundamental para esta adesão também, mas tem a parcela dele também, do paciente. E Mário Sérgio, falando sobre essa questão dos profissionais, né, necessários nesse acompanhamento, parte dos recursos também, nesse caso 56 milhões de reais, foram liberados para contratação de profissionais, né? Como é que vai se dar essa contratação? Qual é o órgão responsável por inspecionar, né, por coordenar essa contratação? E que profissionais seriam esses, né? Quais são os profissionais necessários para dar esse suporte no tratamento da tuberculose? No momento, nós temos a nossa gerência de tuberculose, nós criamos um grupo gestor no âmbito da subsecretaria, que é subordinado à Superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental, que apoia semanalmente. Esse grupo se reúne praticamente semanalmente para discutir, nesse momento, a implantação do plano, né? A implantação dessa etapa, dessa fase, com a utilização desse recurso. É uma fase que ela é totalmente direcionada a
a definição de equipes para apoiar os municípios prioritários. Como você, não sei se nós já mencionamos, no caso do estado do Rio de Janeiro, nós foram selecionados, priorizados 16 municípios que concentram cerca de 86% dos casos. Que estão mais na região metropolitana 1, né? Exatamente. E os outros, tem mais outros 3 municípios que você colocou a questão da população privada de liberdade. Além desses 16, tem mais 3 municípios no interior que também não foram contemplados porque eles têm pouco caso de tuberculose, mas eles têm o sistema prisional. E dentro do sistema prisional, acho que a Wanda já falou, tem uma frequência muito grande, uma incidência muito grande de pessoas com tuberculose. Então, o foco ele vai ser voltado para esses 3 municípios também. Como eu falei inicialmente, todos os municípios receberam recurso de apoio social, porque todos têm casos de tuberculose. Mas você precisa direcionar os recursos para esses que concentram um volume muito grande de casos de tuberculose, que faz com que o Rio de Janeiro seja, né, o primeiro aí em óbitos de tuberculose. Então, ele vai, nesse momento, o que a gente está fazendo, selecionando profissionais da área de saúde coletiva, né, pode ser assistente social, enfermeiro, médico, biólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, qualquer profissional da área de saúde que tenha minimamente uma formação ou que tenha experiência, né, na ponta, já tenha trabalhado com tuberculose durante muitos anos, mesmo que ele não tenha uma pós-graduação, mas que ele tenha experiência, né, do trabalho em si, né? E profissionais que estão hoje desenvolvendo atividades acadêmicas ou que já trabalham em algum tipo de assistência, de monitoramento da própria tuberculose, para que a gente fortaleça, crie grupos que vá monitorar no nível local o que está acontecendo, auxiliando o melhor diagnóstico da situação local, seja um diagnóstico epidemiológico, tanto em relação aos casos, seja um diagnóstico ambiental, seja um diagnóstico da situação econômica, para levantar a necessidade de maior investimento no município A, B ou C. Então, essas equipes estão sendo, nesse momento, contratadas. Nós desenvolvemos um termo de cooperação com a Organização Pan-Americana para executar essas contratações, e é nessa fase que nós estamos. Então, esses 19 municípios, como eu falei, eles serão contemplados diretamente com o apoio dessas equipes. E Wanda, hoje, em relação aos testes para diagnosticar a tuberculose, a gente sabe que ainda são os mais comuns, né? A gente tem a questão da radiografia, o exame laboratorial do teste do escarro, mas em relação à prevenção, uma das medidas mais efetivas, mais básicas, é a questão da vacinação com a vacina BCG, que é dada até os 4 anos de idade, né, na infância. E eu queria saber de você qual é a situação atual, né, do Rio de Janeiro em relação à adesão das famílias à vacinação com a BCG. Então, Natália, a gente, como sociedade civil, não tem a informação dos dados epidemiológicos e dessa adesão, né? A gente se preocupa muito quando as pessoas começam a comentar a falta da vacina, né? Porque a gente sabe que é ela que consegue prevenir para os casos mais graves de tuberculose. A gente teve essa situação mais proximamente de falta de vacinas, né? Certamente a gestão pode responder a essa questão, e a gente sabe, pela população de uma forma geral, que ninguém nega a vacina de BCG, né? Isso já está na nossa cultura, todo mundo quando nasce vai lá, toma vacina, sabe que é uma coisa importante. Então, essa informação também é muito legal da gente trazer, é importante dizer para as pessoas o porquê da vacina BCG, né? Então, mas a adesão em geral, a gente teria que buscar certamente nos dados epidemiológicos que o Estado e os municípios têm, né, em relação a isso, mas não é de nossa informação que as pessoas neguem vacina, muito pelo contrário, todo mundo está numa luta de buscar mais saúde, mais condições de saúde, e a vacina é uma delas, né? De repente, o subsecretário poderia ajudar a gente nesse sentido,
porque, como a Wanda falou, tem essa questão da dificuldade de chegar, né, durante um tempo, essas vacinas, e também teve a questão da pandemia. Muitas famílias ficavam com receio de ir até os postos de saúde, as carteiras de vacinação acabaram ficando atrasadas, defasadas. Como é que está sendo regularizado isso para não deixar todas essas crianças, principalmente, desprotegidas, né? Bom, a gente tem um histórico ruim no período da pandemia, mas que ele já vem se arrastando um pouco antes da epidemia. Não é só no período da pandemia. Desde 2015, a gente tem observado uma queda muito brusca, né, considerável, nas coberturas vacinais. Ao longo desses anos, tem sido muito difícil você definir um fator único, ou seja, né, tem a questão do negacionismo, que a gente reconhece, as campanhas contra as vacinas. No caso da BCG, como a Wanda destacou, é pouco provável, né? Porque nenhum pai ou mãe vai querer, né? Sabe que aquela vacina é importante, é uma vacina daquela primeira etapa, dos primeiros dias de nascimento, de vida da criança. Obviamente, nenhum pai ou mãe vai querer deixar o filho desprotegido. Não é tanto pela negação, né, da vacina. Mas a gente está atravessando uma fase um pouco complicada por conta do fechamento, da suspensão das atividades da Fundação Ataúfo de Paiva no estado do Rio de Janeiro, que é a produtora da vacina, o laboratório produtor de vacina da BCG. Ele está passando por uma fase de adequação do espaço por conta de uma determinação da Anvisa. E existe uma característica muito comum do que tem acontecido ao longo dos últimos 10 anos, que é a mudança de envasamento, ou seja, a capacidade do frasco de vacina, né, ele passar, antigamente, né, tempos bem atrás, era um monodose, então era uma ampola de injeção, né, que era aplicada. E depois, por uma questão de custo, né, um aumento da demanda, aumento da produção, foi se passando para envasamento de frascos com maior quantidade. Obviamente, isso exige um gerenciamento melhor do que está acontecendo. No caso da BCG, com a falta, houve sim uma redução, mas o que foi orientado para os municípios, principalmente, seria centralizar a vacina nas maternidades e nos centros de saúde. Então, isso talvez tenha dificultado um pouco. A vacina, se você hoje, por exemplo, trabalha com um frasco de uma vacina importada, que ela tem 20 doses, ao passo que a vacina da Fundação Ataúfo de Paiva, ela tinha 10 doses. Então, você poderia capilarizar mais esses frascos. Dependendo da quantidade de crianças que nascem, então você vai mandar um número de doses e, às vezes, nascem, por exemplo, 5 crianças numa cidade. Isso não adianta, você tem que mandar um frasco com 20 doses. E perde essas doses, né? Exatamente. Aí você pode abrir o frasco, depois de 6 horas você perde. Então, isso tem sido uma dificuldade para os municípios se adaptarem. É óbvio, aí tem que criar mecanismos de fazer o agendamento, né? Porque não é uma vacina que tem que tomar da noite para o dia. Pode fazer o agendamento, os pais podem agendar, é na maternidade X ou é no posto de saúde tal, não está capilarizado em todas as unidades básicas de saúde, por exemplo, exatamente porque essa dificuldade faz com que a vacina seja mais centralizada. Então, a gente tem tentado, né, trabalhar com os municípios com criação de estratégias para evitar que os pais fiquem com dificuldade de localizar um ponto local para levar os seus filhos para se vacinarem. E até deixarem essas crianças mais tempo desprotegidas, né, do que o necessário. Exatamente. Maria José, em relação à detecção da tuberculose, a gente falou sobre a baciloscopia, que é o teste do escarro, mas esse teste leva em torno de uma semana para ficar pronto. E aí, nesse sentido, o município de Itaboraí tem uma posição um pouco mais confortável porque já trabalha com o teste rápido, né? Que dá esse resultado de maneira mais rápida. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. O teste rápido molecular, realmente o município possui, né? Que foi distribuído pelo Ministério, pelo corte populacional. O Ministério distribuiu para todo o Brasil, de acordo com a população. Nós temos o teste rápido molecular
com resultados que a gente dá diariamente. A gente tem 24 horas para dar resultado. Né? Tudo vai depender do volume de exames que você tenha. Né? Então, se eu tenho paciente, caso novo, que está indicado, o teste está indicado para casos novos de tuberculose, né? Ele é muito bom por conta da resistência também, quando dá a resistência para a gente da medicação precocemente da rifampicina. Ele é um ótimo teste diagnóstico. Nós temos também a cultura, né, que também é um diagnóstico padrão ouro, que também é feito no nosso município. Então, todo caso que a gente tem identificado aquele tossidor, né, o suspeito de tuberculose, sinais e sintomas da doença, a gente faz o teste, né, e dá resultado diariamente. Não demora uma semana. Né? No nosso município, nós somos privilegiados, inclusive de pacientes quando está internado, né? A prioridade é do paciente estar internado para a gente dar a resposta rápido. O teste demora em torno de 1h30 para fazer na máquina, né? Porém, depende do volume de cada laboratório, de cada município. Tá? Então, a gente dá respostas rápidas em função de que a gente tem até 24 horas para dar o resultado. Mas foi de manhã, conseguimos processar, à tarde já tem resultado. E a gente avisa quando é detectável. A gente liga para a casa do doente ou avisa a unidade de saúde para iniciar o tratamento mais rapidamente possível, evitar que ele fique proliferando a doença. E é muito interessante essa agilidade, porque a partir do momento em que esse paciente começa a se tratar, a tomar a medicação, em curto espaço de tempo, ele passa a não transmitir mais a doença, né? Ele já está numa situação mais confortável, a própria família que convive com essa pessoa fica mais tranquila, porque ela, embora ainda esteja no período de tratamento, ela não está mais contaminando quem está próximo a ela, né? Na verdade, assim, você tem que estar detectando, ele tratando, tomando o remédio direitinho, né? Acompanhando, né, e fazendo exame de baciloscopia. Aí entra a baciloscopia, que é para dar seguimento ao tratamento, precisamos estar solicitando a baciloscopia de acompanhamento, porque o teste rápido molecular não serve para acompanhamento de tratamento, tá? E tem alguns impedimentos também. A quantidade do escarro é fundamental para você fazer os exames. Inclusive o teste rápido molecular, por exemplo, se estiver sanguinolento, com raios de sangue, não é possível fazer. Então, a gente precisa fazer a baciloscopia, que também é rápido de dar resultado desde que seja processado, né, realizado no seu município, do volume de exames que tenha no município. Tá? Wanda, falando sobre a execução orçamentária desse plano, né, a Alerj está transferindo um montante muito significativo de recursos através do governo do estado para os municípios. Como é que você, junto ao fórum, analisa a importância da população acompanhar, né? Poder acompanhar a execução desses recursos, o emprego desses recursos com transparência, para que se saiba exatamente sobre a efetividade da aplicação desse dinheiro? A gente considera, Natália, que acompanhar, monitorar e garantir também todo esse recurso é fundamental, né? O dinheiro está prometido, mas ele não está garantido, né? Então, assim, recebemos o programa estadual, recebeu o primeiro ano, né, desse plano, na tentativa de avançar e de reduzir, né, os nossos índices de tuberculose. Isso é importante para a sociedade, não é importante para o governo, não é importante só para o programa. A sociedade precisa se envolver nessa questão, né, e está se envolvendo na medida do possível. E o monitoramento dessas ações é fundamental, porque acaba que é o controle social que consegue, por vezes, garantir a continuidade das ações ou fazer chegar e dar informação, dar visibilidade a essas atividades que estão acontecendo nos municípios em cada localidade. Então, quando a gente fala que precisa discutir com os conselhos de saúde, com os fóruns institucionalizados, os grupos, as lideranças comunitárias, esse é o controle social que pode apoiar
para que o programa possa levar a termo esse plano que a gente custou tanto a conseguir, né? Essa foi uma mobilização, inclusive, que partiu de integrantes do Fórum de Tuberculose. A gente batalhou muito, a gente fez muita reunião, a gente fez muito convencimento, né? Porque quando a gente vai conversar com o legislativo diz: mas por que tuberculose? Vocês estão loucos, né? Tuberculose ainda nessa discussão, e aí a gente mostra os dados e faz toda essa discussão, e aí traz os gestores, traz os técnicos, para poder também discutir isso coletivamente com as pessoas que fazem a legislação, né? Então, acho que esse acompanhamento é fundamental. O secretário Alexandre Kiep se comprometeu conosco de que todos esse acompanhamento, esse monitoramento será absolutamente aberto. Nós precisamos de muito apoio de todos nós, né? Nós que somos ativistas, os servidores ativistas, os funcionários públicos ativistas, os ativistas da sociedade civil. Na verdade, um conjunto de forças para poder fazer acontecer esse plano. O plano tem 5 anos, né? Então, a gente só tem garantido o primeiro ano e vamos precisar de muita atenção e muita celeridade nessa gestão para a gente conseguir avançar, para que em 5 anos a gente tenha melhores indicadores de tuberculose. Gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer ao subsecretário Mário Sérgio Ribeiro, muito obrigada pela participação. Wanda também, Maria José, muito obrigada e sucesso nessa caminhada, nessa luta aí contra a tuberculose. A luta é nossa, Natália. Estamos todos juntos nessa luta, né? E unidos para que a gente tenha sucesso, seja no município, no estado ou no Brasil. Muito obrigada. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Debate fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.